Olá, eu sou Luiz Natel, criador e fundador do canal Aurum Solar, um canal que trata de energias renováveis, sobretudo a energia solar. E eu venho para conversar com você a respeito de uma questão bem importante, né? A respeito da importância estratégica da energia solar no mundo. Então, essa fonte de energia renovável é uma das mais baratas que nós podemos ter e uma das mais fáceis de instalar também. Então, ela é de suma importância para fazer com que nós consigamos não só produzir energia, mas também reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera. Essa é a função de toda a energia renovável, né? E aqui tem um estudo que foi feito de fontes confiáveis que mostra com números as capacidades de produção, mostra os países que mais utilizam, e essas fontes são fontes confiáveis, como o Internet Solar Energy Society, a BENS, Estação Brasileira de Energia Solar, o canal Greener, que é um canal que presta consultoria e também muitas informações a respeito do mercado. Desse compilado que eu fiz de informações, essas consultas que foram feitas nessas várias bases de dados, e trouxe aqui um resumo que vai sintetizar bem o que foi apreendido aí dessas informações. Vamos dar uma olhadinha lá? Aqui nós temos, então, a importância, eu comentando a respeito da importância que tem estratégica de energia solar no período pós-pandemia. Por que isso? Porque nós estamos vivendo agora uma situação muito crítica, uma situação de isolamento social, as produções estão lá embaixo, né, de tudo que é empresa, enfim, uma quantidade muito grande de pessoas perdendo o emprego, e em contramão disso, na contramão disso tudo, está indo o setor de energia solar. Ele está contratando, as instalações estão sendo feitas, os clientes estão satisfeitos. Então existe um setor, acredito que não só esse, mas principalmente este, que tem um interesse muito grande, até estratégico para o futuro, levando em consideração o final dessa pandemia, que está em franco crescimento. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada, tá? E aqui nós temos, então, um breve resumo de como está hoje a situação, tá? O Brasil ultrapassou nesse primeiro semestre agora, de 2020, né? Nós já estamos praticamente terminando o mês de agosto, né? Ultrapassou a fronteira aí dos 6 gigawatts de potência operacional de fonte solar. O que significa isso? Significa que nós tivemos 3% de geração centralizada e 3,1% de geração distribuída, sendo que a geração centralizada corresponde a 49,2% desses 6,1% produzidos, tá? A energia solar na geração centralizada corresponde hoje a 1,7% da matriz energética brasileira. Os outros 3,1% faz parte da geração distribuída, que é 50,8% daqueles 6,1% da energia solar. Tá? Então, a energia solar se divide em dois grandes grupos. Um é a geração centralizada, a outra é a geração distribuída. Para efeito de informação, a centralizada é aquela em grandes usinas que são instaladas e, posteriormente, essas usinas acabam participando de licitações públicas para fornecer essa energia para as grandes empresas aí do mercado. Tá? Já a geração distribuída é aquela da sua residência, do seu pequeno e médio negócio, das empresas que utilizam a energia solar para compensar os seus custos e etc. Então nós temos esses dois, digamos assim, esses dois grandes nichos aí, tá? Então, voltando aqui à questão dessa produção, 3,1 gigawatts em geração distribuída, correspondendo a 50,8% da energia solar produzida no todo. Mais de 31 bilhões em novos investimentos. É claro, a energia solar, ela traz investidores, ela tem um poder muito grande de atrair empresas que queiram investir nesta área, queiram colocar dinheiro nas energias renováveis, sobretudo na energia solar. Então, há sim um crescimento no mercado em função disso também, tá? Então, esse é o resumo. Com relação ao mercado, o que nós temos aqui, né? Nós somos hoje
quase 85 milhões de consumidores no Brasil. E apenas 0,4% desta população utiliza energia solar. Obviamente que não vai ser necessário, não vai ser possível instalar em todos esses quase 85 milhões de unidades consumidoras. Mas é possível fazer instalações em consórcio, por exemplo, em condomínios. Eu não posso, de repente, ficar refém do local de instalação. Existem outras alternativas. Você pode fazer, por exemplo, instalações em condomínio, em que são áreas contíguas, que você produz energia e atende todo aquele público que está ali, né? Tem a questão também da autoconsumo remoto, que você pode produzir no local, consumir no outro. Existe uma série de benefícios aí, que já uma outra resolução aí complementar a 482, que foi a 687, que já é de 2015, que permitiu que essas novas formas de produção e aproveitamento da energia solar fossem possíveis, tá? Então, realmente tem um crescimento muito grande ainda este mercado. Então, nós temos aqui um percentual muito baixo utilizando ainda energia solar. Tem um potencial gigantesco de crescimento ainda para os próximos anos, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Há incentivo do governo isentando impostos de importação. Então, nós tivemos aí o governo brasileiro retirando impostos de módulos solares, retirando impostos dos próprios inversores e dos trackers, que são dispositivos que ficam colocados ali nos sistemas que fazem o posicionamento dos módulos solares que vão acompanhando o sol. Então, até 2021, esses produtos terão seus impostos reduzidos praticamente a zero, né? Foram tirados completamente esses impostos, para fazer com que haja um estímulo maior na utilização dessas energias renováveis, tá? Então, até 2030, a previsão é de 29,5 milhões de novos empregos no setor. Então, há aí um apelo todo para a geração de emprego, né? Então, desde 2012, desde que foi publicada a Resolução 482, já foram gerados mais de 165 mil novos postos de trabalho. Então, nos primeiros 5 meses da pandemia, foram registrados mais de 37 mil postos ocupados, novos postos de trabalho ocupados em plena pandemia, tá? Então, é algo realmente a considerar. Ou seja, em plena pandemia, eu tenho geração de emprego, quase 40 mil postos aí novos de trabalho, ou seja, pessoas que estavam desempregadas na pandemia foram trabalhar justamente nessa área de energia renovável, tá? Outra questão que nós estamos abordando também, que até 2025 os investimentos são da ordem de 25,8 bilhões de reais no setor. A energia solar já é a 7ª maior fonte energética existente no Brasil. E nós temos mais de 14.200 empresas integradoras em 2020 já, tá? Essa fonte é da Greener. A Greener publicou esse dado no seu último relatório, né? Um relatório semestral, que lá tem um item que mostra a quantidade de empresas integradoras que foram abertas aí durante esse período todo, desde que começou a possibilidade da pessoa comum produzir a sua energia, né? Hoje já temos aí mais de 14 mil empresas integradoras trabalhando no setor, tá ok? Então, com relação ao potencial de crescimento, o que nós podemos dizer em relação a isso, né? Atrai investidores, gera emprego e renda, ajuda no meio ambiente, né, para a proteção do meio ambiente, reduzindo as emanações aí de dióxido de carbono para a atmosfera, arrecada impostos e comprovadamente faz crescer a economia. Não temos dúvida de que a energia solar vai ser uma das grandes impulsionadoras no novo normal aí que nós vamos enfrentar no período pós-pandemia, tá? Com relação às questões ainda em aberto, nós temos alguns pontos a considerar. Nós temos, por exemplo, os estudos do novo marco regulatório, que ainda está em andamento, tá? Nós temos um projeto de lei do Senado,
que já passou, já foi aprovado para o Senado e agora tem que ser encaminhado para a Câmara para ser analisado. Tá? Uma das questões que está sendo colocada neste projeto de lei é a questão da portabilidade. A exemplo do que foi feito com a telefonia móvel, a ideia é fazer com que a energia elétrica também seja possível utilizar o processo de portabilidade, ou seja, eu estou utilizando energia de uma distribuidora e por motivo qualquer eu quero trocar por uma outra, eu tenho a possibilidade de ir lá utilizar uma outra distribuidora para me atender com os serviços de energia. Eu vou receber uma fatura daquele outro distribuidor. Existem algumas questões com relação ao ramal de ligação, à estrutura já existente, enfim, tem algumas questões que devem ser consideradas aí. Como é que fica o pagamento para essas empresas que já colocou a estrutura e agora não vai mais fornecer energia, vai ser uma outra, uma vai ter que pagar a outra. Então essas questões estão sendo discutidas neste projeto de lei, tá? E evidentemente que também que depende de políticas públicas. As políticas públicas são importantes para fazer com que as coisas deslanchem, né? Ou seja, depende da política, não tem como. Tem que ver uma série de coisas, tem que entrar em determinadas leis, tem a legislação, tem a Agência Nacional, que é o órgão regulador. Então, essas questões todas têm que ser consideradas para que ali na frente a gente consiga ter essa energia bem aplicada, bem usada, né? E com uma lei protegendo o consumidor e também os interesses das empresas que estão fazendo investimento no setor. Uma outra questão que foi levantada e que foi considerada também, que nós abordamos, foi algumas informações a nível internacional. Aqui nós temos a energia solar no mundo. Ali nós vimos um retrato de como está no Brasil, como é que o Brasil está vendo a questão da energia, como é que está o mercado de trabalho, como é que estão os incentivos, e agora uma visão um pouco mais internacional de como está hoje a energia solar no mundo. E aqui nós temos uma informação que eu achei muito interessante, né? Que em 2008, há 12 anos atrás, o mundo todo, com toda a matriz energética, utilizava 132 mil terawatt-hora de energia, de todas as fontes. Então você imagina todas as fontes de energia, as hidrelétricas, as eólicas, as de biomassa, a nuclear, tudo isso lá em 2008 era responsável por 132 mil terawatt-hora. Pois bem, a energia solar, o potencial da energia solar, tá? Ela é de 3 vezes este valor. Tá? Então, imagina você ter mais de 400 aí, isso aí seria, fazendo uma conta rápida, 132 vezes 3, né? Isso aí seria quase 400 mil terawatts de potência gerada por energia solar. É muita coisa, é muita energia. E essa energia toda seria capaz de suprir a nossa necessidade energética, a nossa matriz energética mundial. Tá? Então, quem são os países hoje, né, que são os top 5 aí da utilização e produção de energia? Nós temos a China, que é responsável por 40% de toda a capacidade de energia mundial. O Japão, que está em segundo, né, em termos de capacidade instalada. A Alemanha tem uma característica interessante. A Alemanha é o país que possui a maior quantidade per capita de utilização de energia solar. São 500 watts por habitante. 500 watts por habitante a Alemanha tem. Tá? É o maior país, que tem a maior distribuição de energia por habitante do mundo. Tá? Mas aqui ela está em terceiro lugar. Os Estados Unidos, considerando os investimentos que foram feitos, tá, no país em termos de energias renováveis, não se manteve nas principais posições do mercado. Tá? Então, houve incentivo, sim, houve investimento dos Estados Unidos muito grande em energias renováveis, sobretudo na energia solar, mas eles ainda não detêm
os principais postos, aí, os primeiros lugares em termos de produção e geração de energia solar. Então, este é o retrato, né, mundial aí. E outro dado interessante, né, o Sol emite, essa informação aqui que é importante, né, 7.000 vezes mais energia do que a capacidade humana de consumo tem. Então, nós usamos menos de 1% da capacidade de energia solar. Tá? Só para você ter uma ideia, quase em torno ali de 366, 367 quilômetros quadrados de terra, se nós tivéssemos a capacidade de fazer uma grande usina nesta área de 366 mil quilômetros quadrados, nós poderíamos suprir toda a energia, toda a demanda de energia mundial. Tá? Então, olha só o tamanho da produção de energia que seria capaz de ser feita com a energia solar. Tá? Então, está aí o resumo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha agregado informação para você com relação à produção de energia solar no Brasil e no mundo. E até o nosso próximo vídeo. Deixe aqui o seu comentário, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações para que nós possamos cada vez mais prestar essas e outras informações para você. Ok? Forte abraço e até lá.